Olá, irmãs, como vocês estão? Espero encontrar todas bem. Então, em primeiro lugar, gostaria de convidar todas vocês para um momento de reflexão sobre a vida de Abigail. Uma recapitulação, na verdade, né, do que nós estudamos durante toda essa semana. Então, nós vamos pegar alguns pontos, retomar, para que a gente possa deixar bem fixo no nosso coração tudo que nós podemos tirar de lição da vida de Abigail. Com certeza, na vida dela também teve lições sobre Davi e também sobre Nabal, né? Porque os exemplos ruins também nos ensinam. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês, eu vou fazer alguns pedacinhos de leitura, tá bom? Para que o nosso fechamento fique bem explicadinho, bem claro na nossa mente. Os primeiros pontos para a gente revisar é o seguinte, são os primeiros 3. Os insensatos pensam apenas em si mesmos e tratam os outros injustamente, enquanto os sábios buscam a Deus e tratam os outros com bondade. Aqui fica uma grande lição para nós, né? Quando nós estamos tratando dos nossos assuntos, dos nossos interesses, das nossas verdades, nós estamos sendo insensatos. É dura, né? Quantas vezes a gente quer enfiar a verdade na cabeça do outro, quer enfiar a nossa razão na cabeça do outro, quando na verdade nós estamos sendo insensatos, porque o sábio, ele procura a direção do Senhor. Ele não tem certeza de nada, ele tem dúvidas. Então, problema nenhum se você tem dúvida, se você está inseguro. Busque a Deus para que Ele te dê a direção, porque ter certeza, você pode estar sendo levada pelas suas ideias, pelas suas vontades e pela tendência carnal, nem sempre é pelo Espírito Santo. Então, é muito importante a gente colocar isso no nosso dia a dia, né? O segundo ponto, confiar no Senhor mesmo quando somos tratados com injustiça, nos permite manter nosso foco na proteção divina e não na nossa situação pessoal. Então, quando somos tratados com injustiça, precisamos manter a confiança em Deus. Para mim, esse ponto é hiper desafiador. Porque nós, sanguíneos, não aguentamos muita coisa. A gente sente e já quer colocar para fora. A gente foi injustiçado, a gente já quer fazer justiça. Então é muito, muito assim, perigoso, sabe? Por quê? Porque nós estamos confiando em nós mesmos, nas nossas próprias forças, nas nossas próprias verdades. Então nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus, porque Ele fará justiça por nós. E não importa em qual ambiente, em qual situação, aquilo vai afetar a gente, entende? Não importa. Eu sei que dói, eu sei que é difícil, para mim é muito difícil, mas a gente precisa depositar nossa confiança nas mãos do nosso Criador, nas mãos do Eterno Deus. Um dos motivos é porque Ele já está lá. Ele já está naquele futuro, ele já sabe tudo o que vai acontecer, ele também visitou o nosso passado, ele sabe da verdade, o que muitos não enxergam, o que muitos não veem, a rotina que muitos não conhecem, Deus conhece. Então, ele fará justiça por você, ele lutará as suas guerras. Então, nós não precisamos viver sobrecarregadas, viver com dúvida, viver com sentimento de justiça, né? Eu sei que a nossa tendência humana é querer resolver tudo, porque não foi justo, né? Mas a gente precisa confiar para o nosso próprio bem, porque a gente não vai resolver. Na verdade é essa, a verdade é que a gente não vai resolver. Quem vai resolver é Deus, porque as pessoas não aceitam só porque é você. Elas só vão aceitar quando fizer sentido para elas. Elas não vão aceitar só porque são sua amiga ou só porque te conhecem. Ou só porque você é irmão da igreja. Não vão. Então,
é preciso colocar a sua confiança naquele que sabe da verdade. E eu chego a me emocionar, porque... Sabe por que eu tô emocionada? Porque muitas vezes eu não tive mais o que fazer. Entende? Eu não tive mais o que fazer. Então veio Deus e fez por mim. Veio Deus e fez por mim. Então, eu me emociono porque quem teve um pai terreno amoroso, lutador, defensor, protetor e provedor, sabe o que eu tô falando. A gente sabe o que é o trabalho de um pai por uma filha. A gente sabe. E por isso a gente confia. Então, é muito mais fácil quando você tem uma figura paterna aqui na Terra, né? Mas saiba, se você não teve um pai terreno que foi um pai exemplar, hoje, agora, nesse instante, você tem um pai muito maior do que poderia ser o seu pai paterno. Muito maior. Ele te viu lá no passado, ele te vê no presente e ele te conduz no futuro. Te protege, te guarda, te salva. Então, ele sim faz justiça para você. Entende? Então, coloca em Deus a sua confiança, deixe que ele lute as suas batalhas. E ele é o melhor. Ele é o melhor, ele faz justiça. E o próximo ponto vai falar assim: a forma como reagimos a maus tratos revela o estado da nossa relação com o Criador. Por isso que eu sempre falo aqui, ou aqui não, né? Nas minhas redes sociais, eu sempre falo que nós precisamos fortalecer a nossa inteligência emocional. Precisamos. Por quê? Aonde é que a gente erra? Quando nós nos entregamos às nossas emoções. Quando nós nos entregamos às nossas emoções, o que acontece? A razão fica bem baixinha. Ela fica silenciosa e as nossas emoções começam a agir e reagir. E as nossas emoções, ela vai pegar tudo que a gente carrega, tanto coisas boas como coisas ruins, se junta para atuar. E muitas vezes ela age mal, ela age movida por emoção puramente. Mas é nesse momento que nós revelamos a nossa comunhão com Deus. Como está? É um termômetro, né? Da nossa comunhão com Deus. Se eu me entrego às minhas emoções e começo a agir de forma emocional, puramente emocional, o que acontece? Eu começo a falar coisas que não são boas, eu começo a fazer coisas que não são boas, eu começo a decidir de forma não tão boa ou nada boa. Então, nós precisamos nos aproximar de Jesus, porque ao nos aproximarmos de Jesus, as nossas ações se tornam racionais. Por isso a importância dos cultos da manhã e dos cultos da noite, porque nós não ficamos tanto tempo desligada do nosso Criador, por vários motivos, ou por desânimo, ou por correria. Então é muito perigoso desconectar de Cristo, muito perigoso. Então, quando Jesus nos aconselha, restaure o altar da família, façam os seus cultos racionais pela manhã e pela noite, é uma proteção que nós estamos erguendo na nossa casa, é uma proteção para nós e para nossa família. Então, nós precisamos muito restaurar o altar da família para que nossas decisões sejam racionais e não emocionais, tá? Quando reagimos com fé, oferecendo refúgio aos marginalizados, estamos servindo a Jesus. Agir com fé nem sempre vai te dar certeza de que o que você está fazendo é o melhor. Mas, olha, você estando em conexão com Deus, em conexão com Cristo, você vai agora agir pela fé. E você vai começar
a sentir o toque do Espírito Santo. E com o toque do Espírito Santo, você vai começar a atuar na vida daqueles que precisam da sua ajuda. Entende? Então, é muito poderoso isso. Não tem como estar ligado à fonte da vida e não ser vida para as outras pessoas. É impossível. Caráter piedoso e disciplina e o treinamento nos tornam líderes eficazes, especialmente nos momentos de conflito. Caráter piedoso, disciplina e treinamento. Então, nós precisamos de um caráter piedoso, de um caráter disciplinado, ou seja, eu não vou fazer porque é gostoso, porque é quentinho, porque é confortável, eu vou fazer por disciplina, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. E por treinamento. Treinamento, você vai treinar até você ficar bom. Por exemplo, irmãs, a Jamile do passado teria desistido do plano estudo das 10 mulheres no primeiro encontro. Teria desistido. Por quê? Só foi uma irmã. Só uma irmã participou. Ou no segundo encontro, só uma irmã foi. Então, gente, nós precisamos agir por disciplina e não por emoção. A nova Jamile fala, não, eu vou fazer a minha parte. Se florescer, floresceu para a honra e glória do Salvador. Se não florescer, a minha parte foi feita. Então, gente, você na sua casa, você aconselha o seu esposo, você aconselha o seu marido, você orienta os seus filhos. Então, você vai frutificar. Florescer não é a sua função. Você vai agir de forma disciplinada. Você vai fazer porque é o seu papel fazer. É por isso que você vai fazer. Você não vai fazer porque você está sentindo no coração fazer. Você vai fazer porque é o seu papel fazer. Então, você vai desempenhar aquilo. Agora, se o seu marido vai aceitar, se os seus filhos vão dar frutos rapidamente, no momento que você está lá semeando, você não sabe se vai dar certo. Então, você precisa, independente da certeza, plantar. Plantar, plantar, plantar. Por quê? Porque assim você estará fazendo a sua parte. E o último ponto dessa frase que nós lemos agora é o treinamento. Quanto mais você faz, melhor você fica. Então, quanto mais firme você for nos princípios e valores do seu lar, mais forte você fica. Então, você não vai fazer para agradar, você vai fazer por princípio, você vai fazer por valor. Cada família tem valores definidos dentro da casa e quem não tem precisa ter. Então, estabeleça os valores. A minha família é assim, 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 assim. A identidade da minha família é essa. Ninguém pode violar a identidade da sua família. Entende? São valores que você vai prezar por eles. Você vai zelar por eles. E todos que vierem, não importa quem, todos que vierem para violar, você não pode deixar entrar. Como você vai ficar forte nesse sentido? Pelo treinamento. Treinamento. Se você está conectado à fonte da vida, que é Cristo, não tem como você quebrar a cabeça, fazer decisões uma atrás da outra errada. Não, porque você vai estar conduzida pelo Espírito Santo. Você carrega algo que Deus colocou dentro do seu coração. Então, não estou dizendo aqui, gente, vamos abrir aspas, não estou dizendo aqui, confie no seu coração. Não é o que eu estou dizendo. Certo? Fecha aspas. Então, você definiu os valores da sua família, Deus está conduzindo o seu caminho, os seus propósitos, então você dia a dia vai treinando para que você fique uma mãe, esposa, influenciadora cada vez melhor. Então não desista nos primeiros desafios, não se desanime porque você não está vendo frutos, nem no seu marido e nem nos seus filhos. Não desanime, porque o Espírito Santo não desanima. E eu costumo dizer que a mulher, ela é o Espírito Santo dentro da casa. Se ela é
convertida a Deus, se ela se entrega a Jesus diariamente, ela é o Espírito Santo na vida do marido, na vida dos filhos. Ela fala para o marido: olha, isso aqui não é bom para você. Esse caminho não vai te levar a um bom lugar. Você precisa disso, você precisa daquilo. Então, ela é a voz do Espírito Santo na voz do marido. E a mesma coisa na vida dos filhos. Uma mãe que está cumprindo o verdadeiro papel de mãe, ela não vai fazer nada para agradar o filho e tudo para ensiná-lo e tudo para encaminhá-lo. Então ela vai sim chamar atenção, ela vai sim exigir, ela vai sim querer o melhor. Por quê? Porque ela é o Espírito Santo na vida dos filhos. Esse é o papel que foi dado para a mulher. O papel da mulher não é sair de casa e ganhar o mundo. O papel da mulher é estar em casa e ganhar o marido e os filhos para Deus. Não estou pregando aqui que a mulher não deve trabalhar. Ela precisa, tudo bem, ela vai. Mas o papel prioridade na vida dela é direcionar a vida do marido, direcionar a vida do filho. Esse é o papel principal. Esse foi o papel dado por Deus a ela. Segunda parte desse tópico, o temor do Senhor minimiza nosso medo daqueles que têm potencial para nos causar mal. Irmãs do meu coração, virtuosas, quanta gente existe para destruir? Quanta gente? Existem pessoas para te destruir em todos os lugares. Tem pessoas para te destruir no trabalho, tem pessoas para te destruir na família, tem pessoas para te destruir na igreja. Tem. Infelizmente, tem aqueles que são usados pelo inimigo. Infelizmente, nós temos que assumir isso. Não podemos ser ingênuos e achar porque eu estou na igreja de Deus, eu não vou ser tentada a cair. Não vou ser tentada a desanimar, não vou ser tentada a me entregar às críticas, a me entregar aos falatórios. Eu não posso ser ingênua nesse ponto, não posso, porque todos são tentados, todos. Não existe um na face dessa terra que não é tentado. Então, sim, o teu irmão que assiste na mesma igreja que você pode querer fazer você desanimar. Pode querer te criticar o tempo todo, toda hora. Pode. O seu esposo pode ser usado pelo inimigo para querer te desanimar. Os seus filhos, a sua amiga, a sua colega de trabalho. Então, irmãs, minhas queridas virtuosas, a sua fé precisa ser uma fé forte, uma fé firme, uma fé que está agarrada pelo Salvador Jesus. É Ele quem vai te conduzir. E eu não vou dizer para você que você não vai tender a desanimar. Você é humana, você vai tender a desanimar. Mas quando vier o sentimento de desânimo, quando vier as setas do inimigo, com as críticas, falando de derrota e insinuando que você não é capaz, é a hora de você se agarrar ao seu maior ajudador, que é Jesus. Se agarre a Ele, porque é Ele que sabe a verdade a seu respeito. Então é a hora de você enfrentar o desafio, seja de quem venha, seja de quem seja. Não pode esmurecer, não pode desanimar. Não pode acreditar nas palavras de destruição que saem pela boca das pessoas, com a aparência de bondade, com a aparência de amor. Porque, irmãs, a maldade está cada vez maior em todos os ambientes. Então, quando vier a palavra da crítica, a palavra do desânimo, seja de quem for, levante-se e brilhe a luz de Cristo na sua vida. Não desanime, não se entregue, porque aquela pessoa está sendo usada por Satanás para te desanimar.
Então, não se entregue ao desânimo. Não chore, ou se você não aguentar, porque a nossa vida emocional é um treinamento. Se é um treinamento, você precisa fazer o quê? Treinar. Hoje você tá fraco, mas amanhã você estará um pouquinho mais forte. Então, quando vier aquelas falas, aquelas insinuações, aquelas pessoas a te desanimar, você precisa fazer o quê? O que está escrito aqui, gente? Perder o medo daquelas pessoas que vêm para te causar mal e enfrentar a situação com coragem. Com coragem, porque as lutas de hoje, os Golias de hoje são pessoas, são circunstâncias, são críticas. Então, hoje, gente, hoje, seja forte, seja corajosa, não desanime. E eu tô falando isso, gente, porque ao mesmo tempo que eu estou falando para vocês, eu estou falando para mim. Quantas vezes eu quis desanimar, porque as pessoas não enxergam aquilo que tá dentro do meu coração. As pessoas não enxergam. Elas veem o que elas querem ver. Elas observam o que elas querem observar. Gente, problema nenhum ser vulnerável. Então, todas as vezes que a palavra de Deus for forte na minha vida, eu fico muito emocionada. Então, eu vou chorar mesmo, tá bom? Ser vulnerável não é um defeito. Ser vulnerável é demonstrar que você tem a sensibilidade dentro de você. E o mundo precisa de mais sensibilidade, precisa de mais humanidade. Então não tem problema nem chorar, tá bom? Então, gente, eu falo aqui pra vocês, pra mim é um treinamento constante. É um treinamento constante lutar contra tudo que as pessoas falam, contra tudo que as pessoas